5 coisas que eu detestei na gestação até agora. Polêmico, né? Já começo dizendo, e não é porque eu detestei essas coisas, não gostei, vou colocar não gostei, que eu acho que é menos pesado, né? Não é porque eu não gostei que eu vivi reclamando, que eu não quero mais engravidar, que engravidar foi ruim, que engravidar destruiu isso. Não! Gente, nada chega aos pés do privilégio de gerar o meu filho com muita saúde e de ele estar se desenvolvendo com muita saúde. Nada chega aos pés disso. Da misericórdia, da graça de Deus sobre a minha vida. Isso é detalhe, isso é vaidade. Já passa, já passa. Com 9 meses o neném sai, depois eu posso cuidar dessas coisas que eu não gostei. E as outras coisas ficam como experiência, uma experiência boa de certa maneira, para eu passar para ele mais na frente quando ele estiver casado e eu falar: filho, eu tive isso. É normal, acalma seu coração, vai dar tudo certo. A mamãe, quando estava grávida de você, teve isso, sentiu isso. Imagine eu podendo falar, a mulher grávida, a mulher dele grávida, e eu falando pra ele: não, calma, eu tive isso, é normal, fica tranquilo. Então, assim, por ser coisas que eu não gostei, não anula o fato da minha gratidão ao Senhor pela vida do meu filho, pela essa gestação, pelo privilégio de ser mãe, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque não tem como você ser hipócrita de passar por um processo desse, algo grandioso, e transforma todo o teu corpo, a tua vida que já começa a ser transformada na gestação. Eu já consigo ver a minha vida ser transformada na gestação, já consigo ver várias coisas sendo mudadas, olhada com outra perspectiva. Então não tem como isso acontecer e você ficar na mesma, gente. Não tem como. Vocês já imaginaram que louco é para uma mulher gerar, né? Com a graça de Deus. Isso é graça de Deus, né? Isso não vem da gente. Graça, é poder, é majestade do Senhor para usar a gente para ter uma criança, gente, para começar a desenvolver aqui uma vida que respira, que tem todos os órgãos, que tem tudo, que já vai nascer com perna, com cabelo, com olho, com tudo. Gente, que loucura pensar isso, entendeu? Então, como é que não vai ser modificadas as coisas em você? Vai precisar muito da gente para poder isso acontecer. Por mais que quem dá a vida é o Senhor, que quem faz crescer e tudo mais é Deus, vem de Deus, não de nós. Mas o nosso corpo vai ter que se esforçar para que a obra do Senhor seja feita com relação à vida ali e o desenvolvimento do bebê, né? Primeira coisa que eu não gostei, quando minha barriga começou a aparecer, eu não tava gostando do meu corpo, gente, de verdade. É tanto que na gestação inteira eu preferi roupa mais folgada. Assim eu me sentia mais bonita, mais arrumada, mais harmônica. Não que eu tô idolatrando o meu corpo, né? Entenda, gente, eu queria explicar de forma mais direta, mas acho que todo mundo já se entendeu, né? Mas aquilo mexia comigo, tipo, até hoje, gente, eu não sou tão desbundada. Eu fiquei extremamente desbundada. Eu me sentia uma lagartixa. Tipo, eu botava roupa, nada ficava legal. Eu nunca fui de ter problema com roupa. Tipo, bota essa roupa, odiei, troca outra. Bota essa aqui, odiei. Nunca tive esse problema, graças a Deus. Mas na gestação, minha amiga, quando a barriga começou a aparecer, começou a me incomodar essas coisas. Então, esse foi um ponto que eu não gostei mais. Até agora, eu ainda não curto muito o meu corpo, apesar que eu estou me achando mais bonita assim de barrigão. Mas não curto muito. Então esse foi o ponto principal e eu creio que isso acontece com muitas mamães. E se tiver aquelas que estão gostando do seu corpo gestante, grávida, amém. A segunda coisa que eu não gostei, né, durante a gestação, foi as manchas, gente. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui tá em primeiro, poderia ter colocado como primeiro lugar, porque isso aqui, se brincar, me privou mais do que a questão do corpo. Porque aí eu tenho que usar mais roupa sim. Não posso usar tanta roupa aqui que mostra o colo, porque o colo, ó, muito manchado. Olha isso aqui, gente, deixa eu encostar mais. Olha a mancha desse, olha a diferença. Olha isso aqui.
Então, isso me incomodou muito, não gostei dessa parte, entendeu? Então, de certa maneira, minha autoestima ficou um pouco mexida com essa parte, que aí quando isso acontece, você tem que ficar se reajustando para você se sentir melhor. Tudo bem, faz parte. Já já a gente dá um jeito e vê como é que resolve isso aí quando o neném sair. O que mais? Outra coisa que eu não gostei na gestação. Eu não fiz roteiro, tá? Não é que eu não gostei, tá? Como é que eu vou explicar isso sem sofrer hater? Não é que eu não gostei, mas no início, nossa, eu chorava. Acho que tem até foto no meu celular de eu chorando, desabafando com minhas amigas. No início, eu sentia meio que um desconforto quando o meu filho mexia. Ai, gente, gosto nem de falar, isso é delicado. Tipo, eu não gostava daquela sensação dos chutinhos dele no início. Nossa, aí eu já comecei assim, me sentir mal, que eu achava que eu não ia amar meu filho. Já comecei, gente, senti um monte de coisa, sabe? Assim, já comecei a me culpar, já comecei a achar que eu tava sendo ingrata. E foi péssimo esse sentimento, assim, mas eu acho que deve ter já acontecido com alguém aqui e talvez possa ser que seja normal isso, não sei. Mas eu não gostei muito da sensação inicial do Caio mexendo. Tipo, de não, gente, não. Como é que eu posso falar? A sensação ali inicial, tipo aquelas primeiras mexidinhas do bebê, quando vai ficando tipo uma sensação, é como se eu tivesse com revestrez. Tipo como se eu tivesse com minha barriga que não tá bem, ou comi alguma coisa que não está bem. Aquela sensação me trazia um incômodo dele mexendo, porque ali no início você não entende o que tá acontecendo, você não sente o bebê como no terceiro trimestre, que o menino parece um cavalo e o menino vem, parece que as pernas vão sair pra fora. O pé parece que vai sair pra fora, e o bolo cria que você sente. Então é muito mais gostoso ele mexer agora, apesar de eu sentir algum desconforto lá embaixo, na costela, quando ele mexe, que ele tá grande, sem espaço. Mas é muito mais gostoso a sensação. Tipo, eu consigo entender mais que é ele que tá aqui. No início, fica tipo como se fosse uns negocinhos assim, flutuando na sua barriga, como se você tivesse tendo um problema ali de má digestão. Então isso no início meio que me causou um desconforto e eu não gostei muito, mas eu chorei. Eu chorei muito por causa disso. Vocês não estão entendendo. E aí ele foi crescendo e eu fui amando e entendendo que não era um revestrez, não era um problema de dor de barriga, era meu filho que estava ali se desenvolvendo. E aí hoje, glória a Deus, eu amo quando ele mexe. Pra mim, nessa reta final, se ele não mexer, eu já fico preocupada, tá? Filho, mexe pra mamãe saber se você tá bem. Então esse foi um ponto bem sensível da minha gestação que eu não gostei, esse terceiro ponto, assim. E a quarta coisa que eu não gostei na gestação foi a minha vida com meu marido, né? Que isso? Forever. Oi, amor, você tá assistindo esse vídeo? Oi, amigo, tudo bem? Oi. Não tem como, gente. E o pior, que é nós dois com uma coisa que eu acho que pode ter influenciado, que trouxe esse desconforto pra gente e essa preocupação e não conseguir ter uma vida de casal tão normal. A gente percebeu isso e a gente busca se achegar de outra forma, né? E conversando sempre. Gente, é muito importante. Conversem com o seu marido. Se tá achando estranho essas coisas, converse, procure entender as coisas. Isso é muito importante. Então, foi uma coisa consensual no final das contas, da gente dar meio que um tempinho, entender um ao outro, ele me entender, eu entender ele, foi fundamental. Mas, de certa maneira, isso influencia e acaba dando assim não é legal, sabe? Não é legal. Eu não gostei dessa parte assim. Então, converse. É muito importante você conversar com teu marido, para você entender ele e para ele te entender durante esse processo de gestação. Porque você pode ter dificuldade como grávida e ele não. Ou ele pode ter dificuldade como marido e você não, né? No caso aqui, nós dois estamos tendo essa dificuldade.
Então, a conversa é fundamental para a gente entender e alinhar, né? E buscar de outras formas nos aproximar mais e não se afastar por causa disso. Até porque isso passa e o seu casamento é o mais importante, né? Não tem nada mais importante que o seu casamento. Deixa eu ver se aqui tá ligado. Tem nada mais importante do que o casamento, né? Então, foi uma das coisas da gestação que eu não gostei, não esperava que seria tão radical assim. Creio que aqui, o que aconteceu no início da minha gestação foi um fator determinante para dar uma desanimada nessa parte e para causar meio que sabe, como é que eu posso falar? Pra, tipo, nos prender mais de, né, ir lá e... Porque no início da gestação eu tive um sangramento de nidação, só que eu não entendi o que estava rolando. E isso aconteceu após uma relação, né? Isso pra gente foi assustador, tipo, um sentimento de culpa horrível. Só que até, né, a gente... até, né, a gente entender que não tem nada a ver e tal, pra gente for assustar. E procure outras alternativas de vocês se achegarem mais durante esse período. É isso que eu tenho feito aqui em casa, viu? E a quinta coisa que eu detestei é uma coisa meio boba, que como outras coisas que a gente não pode fazer, eu senti falta de fazer isso na gestação, eu não tive coragem de fazer isso na gestação. Que foi comer o meu sushi, gente, minha comida preferida. Minha comida preferida. Não é que eu não posso comer durante a gestação. A partir do 3º mês, você pode, se o lugar for indicado pelo profissional de saúde ou que você tenha confiança, né, que segue ali a segurança alimentar do processo de manipulação do peixe em dias. Se esse lugar é seguro, não tem problema você comer. Mas você acha que eu vou me prestar a comer um negócio desse depois dar ruim e eu ficar com a consciência pesada pro resto da minha vida, me sentir culpada pro resto da minha vida? De jeito nenhum. Não comi sushi, só vou comer depois que ele sair pra fora. E o que eu fiz foi inventar uns pratos pra imitar o sushi, pra matar a vontade. Fiz poke, fritei o sushi, fiz patê de... fritei o salmão, fiz patê de salmão, misturei com arroz coreano, coloquei molho shoyu, inventei umas coisas para matar o desejo, mas eu não comi o peixe cru. Justamente para que... Porque não dá para saber, mesmo que o lugar é ok, segue ali as regras de segurança alimentar em dias, é um restaurante bem requisitado, né, que não tem problema com intoxicação alimentar, infecção alimentar, nem nada, mas você nunca sabe, né? Você pode ter o azar de dar ruim. Então eu evitei comer durante a minha gestação, eu ficava morrendo de vontade, tinha vezes que eu ficava salivando. Sushi não é uma coisa que eu como no meu dia a dia, mas eu procuro sempre uma vez no mês comer, 2 vezes no mês, depende de como é que tá, né, meu bolso, porque eu gosto muito. Então, assim, tá aí uma coisa que eu não gostei, foi não ter comido sushi. E assim, não é só sushi, né, eu tô falando do sushi porque é uma comida que eu gosto muito e que marcou de certa maneira, porque eu não tive coragem de jeito nenhum de comer igual outros alimentos, como ovo mal passado, meus ovos, eu amo ovo mal passado, gema mole. Não comi mais na gestação, não tive que aprender a comer a gema dura. Na verdade, não é nem a gema tão mole, né? Mas ela é mais cremosa, eu gosto do ovo assim. Tive que me acostumar a comer ela dura, a carne mais passada, mais dura, os alimentos comer mais cozido do que cru. E aqueles cru, ter o hábito de higienizar bem na água sanitária. Então, assim, não só o sushi, mas mudar o hábito de outras coisas, que possa ser que tem gente que tenha preguiça de fazer isso, que não goste mesmo de ter que estar passando por aquilo e faz parte. O ovo, tem gente que só come o ovo mal passado, a carne mal passada, e provavelmente não gostou de ter que fazer isso durante a gestação. Tá tudo bem, no meu caso foi não comer o meu sushi, mas logo eu estarei comendo. Mas parece ser bobo, mas é algo assim que traz prazer, né? A comida traz prazer. E você sente a vontade. Durante a gestação você tem esse aumento de desejo de comer as coisas. Então, você sente um pouquinho na pele. Então, essas foram as 5 coisas que eu não gostei durante a gestação. Me diz se eu tô sozinha nessa. Não me julga, por favor, me entenda. Não é porque eu não gostei que eu detestei estar grávida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu amei.
Sempre falo que eu estou amando estar gerando meu filho. Estou amando ter o privilégio de estar gerando o Caio com saúde, eu com saúde, o Senhor me dando a oportunidade de estar tendo meu acompanhamento pré-natal ok, de estar comprando as coisinhas para ele, de ser, né, o corpo no qual o Senhor permitiu que o Caio viesse, de ser a mãe do Caio. Eu louvo a Deus. E esses detalhes de que eu não gostei são limitados, não é para minha vida inteira, é só por um período. E o meu filho vai ser para a vida inteira. E mudanças vão acontecer que talvez na maternidade eu não goste, mas eu vou me adaptar e com certeza vai ser por um bem maior, que é do desenvolvimento, crescimento e educação do meu filho. Então, assim, não quer dizer que eu detestei ser grávida, muito pelo contrário, um privilégio para mim. E faz parte essas coisas de você não gostar, você não é obrigado a gostar de tudo, mas é sempre bom analisar, né, do porquê você não tá gostando, se aquilo tem a ver com algum orgulho, com certeza, é te quebrando, minha amiga, porque já começa da gravidez você quebrando ali, ó, seu orgulho, seu egocentrismo, que a gente tem muito, egocêntrica demais, a gente quer ser o centro, a gente quer tudo, né, pra gente, e já começa na gravidez quebrando isso aí. Então, tudo é analisar as intenções do nosso coração diante dessas coisas, né? Eu não gostei disso, não gostei daquilo, mas por quê? Né? Sempre procurar olhar com outra perspectiva e se tiver errado, se consertar, pedir perdão a Deus, né? Para que isso não domine a gente, né? Porque pode chegar a um ponto de dominar e acabar destruindo e tirando um sentimento que poderia ter sido muito mais gostoso de ter vivido. Então já me deixa aqui tua experiência, o que você não gostou durante a gestação, para mim saber o que você mais gostou. Depois acho que eu vou trazer um vídeo das coisas que eu gostei, gente, porque teve coisas também que eu gostei bastante de ter vivido durante a gestação. Muitas coisas, tá? Vou botar umas 10 aí que eu gostei de ter passado na gestação. Depois eu vou gravar um vídeo falando pra vocês, viu? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo.